Dezembro chegou e com ele a clássica ressaca de fim de ano chegou junto. E para não começar o próximo ano já com leitura empacada, que tal pegar umas dicas de o que fazer e quais livros ler para sair dessa situação péssima, hein? Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos, e eu acabei de curar uma ressaca literária que eu achei que se estenderia aí até janeiro. E conversando com as meninas do clube, eu percebi que muitas delas também estão de ressaca. Parece que a ressaca anual de dezembro não é uma tradição exclusiva minha. Seja qual for o motivo da tua, hoje eu resolvi trazer algumas dicas que me ajudaram a sair da minha e que podem te ajudar também. E além disso, trouxe aqui uma lista de alguns livrinhos gostosinhos que mantêm o teu interesse e são perfeitos para ler durante esse período, para te ajudar também a retomar o ritmo de leitura. Então vamos lá, vamos começar pelas dicas, que se tu tá aqui nesse vídeo é porque a situação é grave. Mas vale lembrar que essas dicas também podem funcionar muito bem e serem super úteis para quem é leitor iniciante e quer criar o hábito de ler e manter um ritmo de leitura legal. Primeira coisa que eu fiz e que me ajudou muito, de verdade. Eu juro que não é merchan, mas poderia. Ler com um grupo, as metas do grupo de leitura, as conversas que a gente tem, os dias marcados para debate, tudo isso ajuda a gente a manter o foco. E saber que tem uma data chegando parece que faz a gente dar aquela corridinha, dar aquele gás que falta, sabe? Então sim, ler em grupo ajuda muito a retomar o ritmo, é muito mais fácil tu voltar a ler, que tu tem interesse pela leitura quando tu sabe que tu tem gente pra falar sobre ela e que na verdade tu tem um dia marcado pra poder falar sobre aquela leitura. Então, se eu pudesse dar uma dica assim, a mais preciosa com certeza seria ter gente para te acompanhar nessa leitura, seja um grupo de leitura, seja um grupo de amigas mesmo, que vocês se reúnem para realmente fazer leituras, qualquer coisa. Pode ser online, pode ser presencial, pode ser, sei lá, o Clube da Reese, por exemplo, que funciona online e todo mundo debate nos comentários da postagem do Instagram. Então, de qualquer maneira que tu puder ter um grupo para ler, isso vai te ajudar bastante. De novo, não é merchan, mas poderia, porque se tu não sabe, o canal tem o próprio Clube do Livro. A gente faz leituras mensais e a gente tem leituras paralelas que acontecem durante o mês também, não necessariamente sendo só a principal. Então, tudo isso mantém a gente engajado na leitura, facilita bastante. E para te conhecer e se inscrever, é só se tornar um apoiador aqui do canal. A partir de R$10 você já tem esse benefício incrível e mais alguns outros ainda. Uma outra coisa que pode ajudar muito é acompanhar a leitura do livro físico com um audiobook. Agora que a gente tem o Audible aí disponível pela Amazon, tá cada vez mais fácil conseguir audiobooks disponíveis pra gente poder fazer a leitura. Na assinatura do Audible, tu tem um catálogo imenso de livros que tu pode ouvir durante o período que durar a tua assinatura. Tu não precisa pagar nada mais pra ouvir eles, e se tu quiser algo fora do catálogo, aí sim, mas dentro do catálogo tem milhares de opções incríveis pra te conseguir ler. E às vezes, esse audiobook que tá disponível no Audible, tá disponível também no Kindle Unlimited, então tu pode unir as duas assinaturas ali, e aí tu escuta enquanto lê. E isso te mantém muito concentrado. Essa foi uma das coisas que eu fiz, inclusive. Eu comecei o audiobook de Trono de Vidro, porque também, adivinha, era uma outra leitura coletiva que tá acontecendo no clube, então eu tenho um grupo de meninas pra me ajudar a manter focada, eu tinha o audiobook de Trono de Vidro pra ouvir e o e-book também. Então tudo isso junto fez eu voltar a ler com muita facilidade, de verdade. Recomendo muito, esse é um recurso que é relativamente recente aí pra gente que escuta em português, então, mas vale muito a pena. Também tem outras plataformas, também tem o YouBook, que é o app, tem um app, eu acho que tem na Google Play e também na App Store. Deixa eu ver, tem também Storytel, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade, narrações muito boas que vale a pena conhecer. Então, se tu tiver com alguma dificuldade em se manter concentrado, o audiobook te ajuda muito. E essa é uma dica valiosíssima também pra quem tá começando a ler, porque a concentração é o principal ponto que todo mundo reclama quando tá começando, porque não consegue se manter concentrado, porque fica prestando atenção nos barulhos em volta. Quando tu tá com o fone ouvindo alguém te contar a história e acompanhando a leitura, tu se mantém muito concentrado porque, tu não escuta barulho em volta, e 2, tu fica mantém concentrado pra ler, pra não perder a linha que ela tá narrando, porque senão fica tudo muito confuso. Então, essa dica do audiobook, ela é valiosíssima. Sério, tentem. Até pra quem não tem o hábito de ouvir o audiobook, tem dificuldade, vale a pena começar assim, porque tu começa a ter o hábito de ouvir alguém te contar a história. E aí depois, pra te só ouvir,
é um passinho. Uma outra coisa que pode te ajudar muito também é, com certeza, se inscrever aqui no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, para continuar recebendo listas de livros para vocês lerem, indicações, recomendações, resenhas, tudo isso. Se inscreve, me ajuda aí, a gente tá aí correndo atrás da meta de 2.000 inscritos até fevereiro, hein? Até fevereiro. A gente tem que lembrar que fevereiro é um mês um pouco mais curto, então se inscreve agora pra não esquecer. Deixa o gostei no vídeo também, isso é super importante, me ajuda muito no engajamento, principalmente agora em dezembro, que o engajamento tende a dar aquela caidinha, né? Seguimos aqui com a próxima dica, que é: procure ler, assim, livros que tu conhece, que já são bem zona de conforto pra ti. Aquele tipo de narrativa que tu já conhece, que já te cativa de alguma maneira, que tu já conhece a escrita, o tipo, por exemplo, sei lá, tem gente que o livro de conforto é um romancinho clichê, porque é previsível, porque tu não precisa pensar durante a leitura, não precisa criar um monte de teorias, tu só vai lendo e pronto. Então essa é uma dica muito boa, por quê? Porque livros de zona de conforto geralmente são aqueles que são mais fáceis da gente ler. Geralmente são aqueles livros que já nos despertam aquele interesse natural. Então tu não precisa de nenhum tipo de esforço, tu não precisa de nenhum tipo de engajamento pra estar ali. Tu só precisa estar ali lendo e tu sabe que é um livro fácil de entender, o que quer dizer que se tu se desconcentrar um pouquinho, tu não vai perder uma grande coisa. É tipo um filme Sessão da Tarde, sabe? É aquele tipo de filme que tu coloca pra rodar na televisão e sai fazer alguma outra coisa só pra ter alguma coisa interessante passando, mas não que tu queira ficar prestando atenção. É tipo isso. Então eu recomendo muito livros de zona de conforto, independente de qual seja a tua. Outra coisa que casa muito com isso é buscar autores que tu conhece, que tu gosta. Por exemplo, eu tenho a minha autora queridinha, é a Taylor Jenkins Reid, então sempre que eu tô de ressaca, eu pego lá um livro dela e eu sei que aquele livro vai engatar, que ele vai me engajar e eu vou continuar lendo. Então busca autores que tu já conhece a escrita, que tu não vai ter uma grande surpresa com, tipo, nossa, eu não sabia que ela ia narrar desse jeito, nossa, eu não sabia que era em terceira pessoa, tu sabe como aquele autor escreve, ele já se conectou contigo de alguma forma antes e vai funcionar agora de novo. Uma outra coisa muito importante é que tu não precisa e tu não deve ficar se prendendo a um livro que não tá andando. Tu tá de ressaca, que quer dizer que é normal que o livro não ande, tu não precisa se forçar a isso. Tu vai conseguir ler esse livro em algum outro momento depois. Mas por hora, pra te conseguir retomar aquele ritmo, tu precisa de algo que engate agora, na hora, e tu consiga se manter interessado. Então, se tu não tá conseguindo se manter interessado, tu leu 2, 3 capítulos e tu leu assim, ó, na força de vontade, 2 ou 3 capítulos que são tipo assim, 30 páginas talvez, às vezes até menos. Então, se tu leu 30 páginas se esforçando muito, tenta outro, tenta um que tu sinta que a leitura tá fluindo, troca quantas vezes tu precisar trocar. Até tu encontrar um que vai engatar e aí depois tu volta pra esses outros livros que tu quer ler, mas não conseguiu durante a ressaca. E agora, vamos à parte boa, vamos aos livros que eu já li durante esses períodos de ressaca e que me ajudaram a sair dela. E alguns que eu posso não ter lido durante mas que eu tenho certeza que teriam me ajudado se fossem lidos nesse momento. Todos os livros que eu vou falar aqui, eu li esse ano, por incrível que pareça. O primeiro deles foi Será que é o meu número? Eu li ele em janeiro ou fevereiro. Eu li ele em e-book e foi uma leitura que foi uma surpresa, foi um carinho, eu não estava esperando absolutamente nada desse livro. E ele me entregou tudo. Ele foi muito delicioso de ler, a escrita dessa autora é uma delícia, eu já coloquei vários livros dela na minha wishlist também pra mim ler, pra assim que estiver disponível, assim que eu tiver um tempinho disponível pra isso, colocar eles na lista de leitura, e comprar o físico, o que for, porque assim, Será que é o meu número? É uma história muito linda, muito fofa, é um romance contemporâneo, e aí a gente vai ter uma moça que ela é gorda e ela vai parar, por acaso, em um programa, em um reality show de namoros, em que elas todas vão ter várias mulheres e elas vão estar ali competindo pra ver quem vai ser pedida em namoro no final do programa pelo um bonitão, assim, da indústria, e que tá aí em busca de um amor, né? Então a gente vai ter essa protagonista que ela é fora do padrão convencional de beleza, e aí a gente vai ter ela quebrando vários outros padrões, sabe? Representando muitas mulheres, e uma luta que vai crescendo e que a gente vai tendo ali, vai vendo vários tipos de representatividade, de gênero, sexualidade, de corpo, tudo. É uma história muito maravilhosa, é um reconto da Cinderela, e só por isso a gente já pode ter uma ideia do que vai ter aí. Vai ter uma mocinha que gosta de sapatos, vai ter uma família que adotou ela como filha porque o pai dela já morreu, e aí então ela ficou com a madrasta e as minhas irmãs. Nesse caso, eu fico feliz em dizer que essa família é incrível, a gente não tem irmãs draças, graças a Deus, ainda bem. Tem um certo nível de competitividade feminina, mas que ele é realmente explorado de uma maneira muito saudável e que é questionado em dado momento na história, então vale muito a pena conhecer, eu recomendo
muito de verdade. Aí começamos o que eu tenho aqui de físico, tá bom? Eu li durante a maratona de inverno Falsificadas. E que livro, meus amigos, que livro. É um livro que dá fácil pra te ler em um dia, se tu não tiver de ressaca, mas se tu tiver de ressaca, mas tu vai conseguir engatar na leitura assim. A narrativa dele é muito maravilhosa e tem um plot que é assim, ó, de cair o queixo. É muito, muito bom. Aqui a gente vai ter duas amigas, duas conhecidas, na verdade elas não são tão amigas assim, pelo que dá a entender, que elas se reconectam depois de muito tempo, depois da formatura da faculdade delas, enquanto uma delas está vivendo uma vida tradicional, mãe de família, que fica em casa, cuida do filho, abre mão da carreira pra cuidar desse menino. E o casamento dela tá indo mais ou menos assim, por conta de várias situações. E aí, enquanto a gente tem a outra mulher, que ela tá super bem sucedida, ela tá bonita, ela tá vivendo a vida dos sonhos. E aí elas se encontram e começa o questionamento de como isso tá acontecendo. E elas acabam as duas se envolvendo em um esquema de falsificação de bolsas de grife. Então, bolsas de grife, assim, é grife mesmo, entendeu? Não é tipo assim, é uma bolsinha de 800 reais. Não. É tipo assim, uma bolsa é 15 mil dólares, entendeu? Aqui a gente vai ter tudo isso, vai ter essa narrativa de alguém que tá contando de um ponto de vista a história toda. Começa com elas sendo investigadas porque em dado momento esse esquema é descoberto. Então já começa com uma delas dando depoimento. E aí a gente vai começar a conhecer todo o desenrolar dessa história durante o depoimento dessa mulher. E aí a gente vai tentar definir ali quem é culpado, quem não é, quem foi usado, quem não foi, até onde vai a ambição do ser humano, né? É uma história muito, muito incrível, eu amei, eu favoritei quando eu li, e eu tenho certeza que se eu tivesse de ressaca teria me ajudado muito. Mais um também que um cozy mystery aí, é Phil and Donovan, Uma Tesoura de Matar, e esse livro, meus amigos, é uma delícia. Eu li com o clube, foi a nossa leitura de maio, eu acho que foi a nossa leitura de maio, foi depois de Ed La Rue e antes de Violeta, se eu não estou enganado. E aqui a gente vai ter uma escritora que ela tá sofrendo bloqueio criativo, ela tá no meio de um divórcio, ela tá com um monte de problema financeiro, ela tá com dívida, ela tá com criança pra criar, um ex-marido que é péssimo, e aí, no meio de tudo isso, no risco de perder o contrato com a editora dela, ela é confundida simplesmente com uma assassina de aluguel. E aí, muitas voltas são dadas até que esse crime acontece. E aí ela tem que passar todo o resto do livro, além de tentar escrever o livro dela, de tentar não ser presa, por sonegação de imposto, por não pagar dívida, por não ter a luz cortada, criar os filhos dela, passar por esse divórcio, sendo péssimo. Ela ainda tem que provar que ela é inocente de tudo que aconteceu. Então, assim, é um negócio muito divertido. A gente tem aqui uma personagem coadjuvante que é maravilhosa, de verdade, uma protagonista incrível e uma história que prende do início ao fim. É muito maravilhoso, eu recomendo muito. Esse livro anda sozinho. Aí, temos também um que eu li... Nossa, esse eu li, tipo assim, semana passada. Esse foi o responsável por curar a minha última ressaca, no caso, a desse mês. A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Esse livro eu li nessa semana, eu li ele em um dia e meio, ou 2, e eu estava de ressaca, pra vocês verem o poder dessa história. Maravilhosa. Aqui a gente tem uma sociedade de bruxas que elas têm regras muito rígidas para seguir, e a maior delas é que elas não podem conviver. Elas são proibidas de viverem uma perto da outra e de manter contato uma com a outra, porque para elas é muito perigoso reunir tanto poder em um lugar só. Então, elas vivem sempre separadas, elas vivem isoladas uma da outra, elas não podem ser descobertas, elas não podem contar o segredo delas para ninguém, até que acontece que essa bruxinha maravilhosa, ela começa a postar no TikTok um monte de vídeos sobre bruxaria, com mágicazinhas bobas, alguns feitiçozinhos aqui, outro ali, acreditando que ninguém nunca vai descobrir, até que ela recebe uma mensagem de uma pessoa chamando ela, precisando da ajuda de uma bruxa para criar e educar outras 3 bruxinhas. E aí entra toda aquela questão de, tá, mas eu não devia conviver com ninguém, mas elas são crianças, o que eu posso fazer? Eu não posso deixar elas sozinhas, eu não posso deixar elas passarem pelo que eu passei. Fica todo esse impasse e é muito divertido, é uma família muito maravilhosa, um núcleo de personagens tão incríveis, tão bons, tão legais. Ai, uma delícia de ler, recomendo muito. Muito de verdade. Mas tem aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui eu li em um dia, minha gente. Ele tem 315 páginas e eu li ele inteiro em um dia. Maravilhoso, né? Esse chama Uma Tempestade de Verão. Esse é aquele livro que foi inspirado pelas músicas da Taylor Swift. Não vi aonde exatamente. Talvez, eu é que não peguei a referência, mas tudo bem. Talvez tenha sido só uma inspiração breve. E aí, tipo, esta música aqui específica, não sei o quê.
entende? Aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é uma jovem adulta e ela tá saindo da adolescência, indo pra faculdade. Ela perdeu a irmã alguns anos atrás, então ela tá passando por esse período de luto muito intenso. E uma tradição muito grande na família dela é que todo ano eles se reuniam numa praia e jogavam o jogo do assassino. Faz mais ou menos uns 2 anos que ela não vai pra esse lugar, que ela não participa, porque era uma coisa que a irmã dela gostava muito, era uma tradição muito grande delas. Quando ela vai de volta, é pro casamento de uma prima, e essa prima resolve organizar, então, um jogo do assassino. E ela, a nossa protagonista, vai ter como missão vencer esse jogo pra honrar a memória da irmã dela, entendeu? Só que aí ela vai conhecer um novo carinha aqui, vai ser o cunhado da prima, e aí vai ter os amigos que vão acolher ela de volta, vai ter esse grupo familiar que é muito maravilhoso, uma família gigante, enfim. Muita coisa legal, é uma narrativa muito gostosa, muito leve. Aqui a gente tem um romance que ele é contemporâneo, mas é um jovem adulto ali também. Não tem grandes reviravoltas, não é nada revolucionário, mas a forma como ele é contado é muito gostosa. Dá pra ti naquelas 4 horinhas que tu fica lendo, sabe? Uma sensação tão gostosa e é a perfeita pra sair da ressaca. Recomendo muito, muito, muito. Mas não é nada que assim tem um super plot twist. Não tem nada que nunca foi explorado de nenhuma outra forma. Tudo que tá aqui a gente já viu em vários outros romances, mas a forma como ela escolheu contar, escolheu montar essa história realmente funciona muito bem. Recomendo. Chegamos aqui no último. Aqui a gente tem As Garotas que Eu Fui. Esse é um jovem adulto também. Percebam a tendência do jovem adulto. Por quê? Porque são histórias fáceis de entender, rápidas de ler. Geralmente são coisas que engatam muito rápido, porque um adolescente não tem muita paciência, né? Então, percebam essa tendência aí pra sair da ressaca. Aqui a gente tem As Garotas que Eu Fui. E esse livro eu li, acho que foi em março. Foi em março que eu li e, gente, eu adorei. Eu li esse livro em 1 dia e meio, mais ou menos. Eu não tava de ressaca, mas eu tenho certeza que teria funcionado muito bem. Por quê? Tem um recurso que a autora usou na narrativa aqui que é maravilhoso, que é a contagem de tempo. Só que não é a contagem de tempo de, tipo assim, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos depois. Não. É uma contagem de tempo de horas. Horas. Então parece que a história anda muito rápido. Porque tudo ali não dura nem um dia. Não dá 24 horas dessa história. Ela se passa toda em praticamente uma tarde. Mais ou menos dá umas 4 horas ali, da página 1 até o final. Aqui a gente tem um grupo de amigos, a gente tem a Nora no meio disso. E aí tem a namorada e o ex-namorado dela, eles estão no banco e eles acabam os 3 se tornando reféns de um assalto. Só que a Nora tem uma particularidade. A Nora ela é filha de uma golpista profissional. A mãe dela dava golpes em homens ricos e poderosos e de alguma forma perigosos também para sobreviver. Era assim que ela ganhava a vida. Só que quando a Nora nasceu, ela passou a usar a Nora como um acessório no golpe. Então tu imagina colocar uma criança o tempo todo em situações de perigo, de risco, com homens muito perigosos. É tenso. Então chegou um ponto que a Nora não aguentava mais isso. Ela deu o próprio golpe na mãe dela e no padrasto. A mãe dela e o padrasto são 2 pessoas péssimas, horríveis. Fugiu, trocou de nome. E aí a gente não consegue saber se Nora é o nome dela verdadeiro, se o nome que ela usava quando morava com a mãe era o nome verdadeiro. A gente não sabe qual é o nome da Nora. Então todas essas coisas elas vão te instigando a continuar a ler, te gerando uma curiosidade muito grande. E aí a gente tem aqui um núcleo de personagens, de uma amizade muito bonita. A gente percebe como esses 3, eles se abraçam. Apesar das relações conturbadas que eles têm ali entre si, tudo funciona muito bem e eles têm um apego um pelo outro, um cuidado, que é realmente tipo a família que a gente escolhe. O amigo é a família que a gente escolhe, sabe? Então, recomendo muito, é uma história muito boa de ler, é muito gostosa, ela é muito rápida, ela anda sozinha. Eu adorei quando eu li. E aí eu tenho uma indicação de uma autora que no geral sempre consegue me tirar da ressaca. Não são livros com narrativas muito elaboradas, como eu já falei, mas durante a ressaca às vezes é do básico que a gente precisa. Sempre eu tenho um livro ou 2 da Lauren Lane ali de gaveta pra ler em um momento desses. Inclusive estou prestes a pegar Dr. Love pra ler nos próximos dias, só pra garantir que eu vou manter o ritmo mesmo. O nome é brega? É brega. A sinopse parece ser um tipo de romance que beira o clichê?
Sim, mas é como eu disse, nesse momento tudo o que eu preciso é do básico pra me manter no ritmo mesmo, pra me manter ali lendo uma coisinha que não gere muito desgaste mental pra mim. E eu sei que a escrita dela vai me prender, vai manter o meu interesse ali no casal da história, porque as histórias dela são sempre só sobre o casal. E por fim, mais ou menos importante, se nada disso funcionar, quadrinhos sempre me ajudam muito também. São histórias rápidas, com muito diálogo, e em que as coisas mudam muito rápido também. Isso acaba mantendo muito o nosso interesse pra saber logo o final, e geralmente são histórias que a gente consegue começar e terminar no mesmo dia, e isso por si só já é uma beleza. Essas são algumas das táticas que eu uso quando eu tô de ressaca, e que costumam funcionar muito pra mim. Eu espero que essas dicas, pelo menos algumas delas, consigam ajudar vocês também. E se tu tiver alguma técnica aí que tu usa que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários se ela funciona pra ti. Ela pode funcionar pra outras pessoas também. Lembra de deixar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E pra ter acesso a mais coisas e ao clube do canal, é só se tornar um apoiador no Catarse. O link pra conhecer o projeto tá aqui embaixo, como sempre, junto com os links de todo o livro que eu indiquei aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Oi, ser humaninho que ficou até aqui. Hoje, em vez de te recomendar um próximo vídeo pra te assistir, apesar de que o daquele lado é o de livros pra ler em um dia, pode te ajudar bastante aí com essa ressaca, eu queria mais, era te desejar realmente um Feliz Natal, cheio de muita luz, muita alegria e saúde, e que tu possa ter um momento legal da forma e com as pessoas que mais te faça feliz. Agora sim, tchauzinho. Ah, e se tu tiver de ressaca, clica mesmo no vídeo aqui do lado, tenho certeza que ajuda.